Salve, pessoal. Tudo tranquilo? Vim trazer uma dica aqui para quem utiliza o Docker em modo Swarm, como eu, né? O Appler ele faz o deploy das aplicações em Docker, mas não para o modo Swarm. O modo Swarm do Docker ele possibilita que a gente crie um cluster de servidores, né? Um ou mais gerenciadores e várias máquinas abaixo que eles vão agregar processamento e memória. Então, em momentos de pico, você pode agregar máquinas ao seu cluster para suprir aquela necessidade momentânea e depois poder retirar as máquinas do cluster e voltar ao processamento normal, né? Então, primeiro ponto, né? Para poder funcionar bem, aqui no Appler a gente tem a possibilidade de criar as variáveis globais, né? Então a gente precisa criar as variáveis do banco de dados para quando você criar a sua imagem do seu aplicativo, ele não ficar carregando sempre as mesmas credenciais do banco de dados, né? Então a gente vai criar quatro variáveis, dependendo da sua situação, pode criar uma quinta para a porta, né? Então aqui é o host, que seria o endereço do banco de dados, o usuário, a senha e qual o banco de dados, né, que você vai estar utilizando. É, Criado isso aqui, a gente vai vir aqui em globais, tem aqui a conexão do banco de dados que o Appler trabalha e você vai substituir a configuração que fica aqui de maneira estática pela dinâmica, pegando as variáveis globais. O meu aqui já está feito, né? Só fazer isso aqui e salvar. Aqui a gente está no modo de desenvolvimento. Então, para funcionar, a gente tem que vir aqui nas opções de projeto e criar um target de produção, como Docker, produção local, o tempo de São Paulo aqui. Essas informações aqui não precisa mexer. E ele aqui vai vir com o database ativado. Você pode desativar, porque você não usa o database do próprio Docker. Você está usando um à parte, né? No meu caso aqui eu uso um à parte. Fez isso, salvou. Pode fechar aqui e mudar para o modo de produção. Feito isso, você vai vir aqui. Deixa eu voltar aqui. Em desenvolvimento, a gente criou as variáveis aqui, né? As variáveis globais do banco de dados. E a gente precisa configurar elas, né? Então a gente vai vir aqui, abre configurações, vem aqui. E aqui vão estar as variáveis que você criou e você define os dados de conexão, né? O URL, o usuário e senha e o banco de dados que você vai usar, qual é o nome do database, né? Salvou, tem que fazer a mesma coisa para produção. Vem em produção. Se o seu banco de dados de produção, do teste de produção, for diferente do banco de dados do, do desenvolvimento, você vem aqui e muda as variáveis. Eu não vou abrir aqui porque aqui estão os dados reais do servidor que eu estou usando, né, para teste. Feito isso, salvou. Você vem aqui em Publish e manda publicar, dá um Publish, para ele atualizar os arquivos do Applet. Então, uma parte da operação ela é manual, né? Então, a gente vai vir aqui, o Applet, dentro da pasta do projeto de vocês, não vai ter esse arquivo aqui, dentro da pasta do projeto, vocês vão copiar a pasta do projeto para outra pasta, e no meu caso aqui está dentro de documentos, a pasta. Pronto, está aqui. E dentro dela aqui, ó, dentro de .appler, ele vai ter aqui os targets. Desenvolvimento e produção. O de produção você pode apagar e entrar aqui, o de desenvolvimento, desculpa, pode apagar e entrar aqui no de produção. E aqui dentro vai ter um Dockerfile. Você pega ele e copia aqui para a raiz, para onde está a listagem dos arquivos. Ele estando aqui, a gente vai abrir ele para dar uma ajustada nele. O que acontece? Isso daqui é o que vai gerar a configuração do seu aplicativo, da imagem do seu aplicativo, quando você subir para o Docker Hub, né? Para poder reutilizar ela.
Então ele traz o modo de produção aqui. A gente pode mudar aqui embaixo também o Node Env aqui para o mesmo. Ele vai criar a pasta e copiar o arquivo index e o arquivo JSON. Como aqui está no servidor local do Appler, esse arquivo está feito para ele, a gente precisa fazer uma alteração aqui, mandando ele copiar todos os arquivos que tiverem dentro do diretório onde a gente está rodando o Dockerfile para essa pasta Node-app, que foi a pasta que foi criada. Além disso, quando você gera, se você gerar o deploy para uma hospedagem externa, ele vai fazer uma modificação aqui embaixo, que é o comando que vai executar o Node no seu computador. Para modo de desenvolvimento, a gente pode usar o NodeMon. Ele funciona, só que para produção não. Ele pode causar alguma lentidão, algum gargalo no app. Então o ideal é que se o Appler não mudar isso aqui, a gente mude manualmente e coloca aqui um Node e apontando para o index.js, que é o que vai startar a nossa aplicação. Feita essa modificação, o Dockerfile está pronto. A gente não precisa mexer em mais nada. Só salvar ele. Ele está salvo aqui. Dentro da raiz aqui da pasta. E agora a gente vai fazer o quê? Vai abrir o prompt como administrador. E aqui a gente vai precisar navegar até a pasta onde está os nossos arquivos, né? Pronto, CD. Acho que é esse aqui. Costume do Linux. Pronto. Ah, não é esse daqui. Esse daqui foi o que eu estava testando. CD. Exato. Esse daqui. Pronto. Dentro dessa pasta aqui, detalhe, né? O Docker Windows precisa estar sendo executado. Então a gente aqui vai fazer dois comandos. Um vai gerar a imagem do Docker, que vai ficar na nossa máquina aqui. Então a gente vai usar o Docker Build. Detalhe, né? Vocês precisam, para funcionar, precisa ter uma conta no Docker Hub. Você pode ter uma conta grátis ou uma paga, eu acho que é $5 a paga, que lhe dá direito a repositórios privados ilimitados. Então esse meu repositório aqui é privado. Mesmo que a pessoa tenha a tag, o comando aqui, ele não consegue baixar as minhas imagens porque ele está privado. Se a gente vier aqui, ó, ele é fechado. Só vai baixar se tiver a minha credencial para poder baixar, né? E quando você cria o repositório, você cria um padrão do nome, né? O nome e a tag o nome do repositório e o nome da imagem, né? No meu caso aqui, eu botei o nome da minha empresa, Talkify, e você pode versionar usando números, né? Usando versões. Então, 2 pontos, igual tá aqui, ó. E ou o nome, que pode ser latest, que vai sempre puxar a última versão, ou você pode numerar ela, 1.0, igual tá aqui, ó, 1.0.9. Então, a gente aqui está na 1.0.9, foi a última que eu criei. Então a gente vai vir aqui, copiar aqui o comando, colar, ó, docker build, o nome da imagem que eu quero que fique e a tag dela. São 10, né? Ponto. Ele está dizendo aqui que ele vai procurar o arquivo Dockerfile dentro dessa pasta, que é onde a gente está dentro, para poder executar o que ele está informando. Só dá Enter aqui. Só Enter aqui, ele está criando a imagem do nosso projeto, né? Então ele já criou a imagem aqui. Se a gente vier no Docker do Windows aqui, em Images, a gente vai ver que tem uma imagem nova aqui, ó. Docker Talkify 1.010, que foi a que eu acabei de criar. Então agora o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa enviar essa imagem
para o Docker Hub, né? Então a gente vai fazer um Docker Push. Então eu estou dizendo aqui, ó, envie para o Docker Hub a imagem, a identificação da imagem, né? A tag completa, o nome completo dela com a tag, para ele fazer o upload dela do meu computador para o Docker Hub. Então aqui ele está subindo ela. Subiu, acabou. Se eu vier aqui no Docker Hub agora e atualizar, a gente tem uma versão nova aqui, ó, 1.0.10. Então, nessa parte aqui, a imagem já está criada, já está pronta para ser utilizada, só não subiu ainda. O que acontece? Como a minha imagem lá está privada, isso aqui é o Portainer, né, que é o gerenciador de container um dos gerenciadores de container, né, para o Docker. Então a gente vai instalar a nossa aplicação por aqui agora. Então, normalmente a gente pegaria um arquivo de configuração como esse, que vai puxar a imagem que a gente acabou de criar. Então a imagem que eu criei foi a gente vai botar a tag da imagem aqui, ó. Aqui está o nome do aplicativo, você pode botar a seu gosto, mas não use caracteres especiais, de preferência sempre minúsculo, porque ele vai precisar ser repetido aqui no traffic para evitar conflito, qualquer tipo de problema. E aqui a gente vai botar as informações do banco de dados de acordo com o que a gente criou lá. Então a gente vai ter que botar a URL, eu já criei um servidor, um banco de dados de teste. A gente vai botar o usuário desse banco de dados. A gente vai botar a senha desse banco de dados e o nome do banco de dados que foi criado para poder executar, né? A gente precisa também direcionar um URL para o nosso portainer, né? Para o servidor do Docker. Eu criei essa daqui, já está redirecionada. E esse daqui é o script que precisa ser executado para instalar a sua aplicação quantas vezes você quiser. O que vai diferenciar é as informações do banco de dados, se precisar, e a URL que você vai usar, né? Aqui a gente pega o nome do aplicativo e coloca aqui. Só que antes disso, a gente precisa subir as tabelas do banco de dados, né? Então, eu já deixei conectado aqui. Dentro desse banco de dados lá, DB Evo, que eu criei uma tabela, tem que ser esse nome, a tabela, Evo-admin. E eu já gerei os scripts para a tabela com os usuários, com algumas informações de teste, e a tabela vazia, né? Então, a gente vem aqui, vamos dar, já está escolhida aqui a tabela, só dar um play aqui, esperar ele criar a tabela e importar os dados. Pronto, se eu atualizar aqui agora, ele vai trazer a tabela já com os usuários de teste e o restante das informações. Pronto, aqui está ok agora. Então, aqui agora o que a gente precisa fazer é só dar o deploy aqui. Ah, não, antes disso, né? Como o meu repositório lá é privado, eu não tenho como executar um script e, e baixar a imagem, porque o repositório é privado. Então, mesmo que vocês peguem essa tag aí e tentem baixar, vocês não vão conseguir, porque o repositório está privado. Então, só quem pode baixar é o dono do repositório. Então, como eu não consigo baixar a imagem, ela não vai executar, não vai rodar. Então, eu já vim aqui no terminal dessa máquina e do Linux, né? Pelo terminal Linux dessa VPS aí, já fiz o login com minha conta do Docker Hub. E aqui eu tenho que fazer só o comando mandando o Docker baixar essa imagem do meu repositório agora. Então eu vou fazer o download dela. Ele já baixou, já fez o download dela aqui, ó. Beleza. Se eu rodar o script agora, é para minha aplicação subir. Então, vamos ver. Esse daqui é um servidor em produção que eu tenho. Vários, é, vários sistemas rodando. Então, a princípio aqui, ele já startou.
deixa eu só pegar. Deixa eu pegar aqui qual foi a URL que eu usei. E tentar abrir. Deixa eu ver se já vai carregar. Pronto, já carregou. Então, é, aqui já está nosso aplicativo funcionando online, né? Isso daqui, pessoal, é um projeto que eu estou fazendo. É um gerenciador de instâncias para quem quiser comprar instâncias do WhatsApp para poder gerenciar as instâncias. Então aqui você vai ver a sua quantidade de instâncias, a quantidade que estão conectadas, desconectadas e quantas mensagens você já enviou de todas as suas instâncias, né? Aqui você vai gerenciar as suas instâncias e conectar ou desconectar de acordo com o contratado. Aqui é o painel administrativo é, do dono, né, da revenda de instâncias. E aqui você cadastra servidores de instância, cadastra empresas, cadastra usuários para as empresas para poder acessar. Então, esse daqui é o painel do admin do sistema, né? Do dono da revenda. E entrando como user, eu acho que é esse daqui, entrando como user, você só tem acesso ao dashboard da empresa, né? Do usuário e das instâncias que pertencem a ele, a empresa dele, as que estão conectadas e desconectadas, para ele poder fazer ou a conexão, ou adicionar uma nova, ou não adicionar, e desativar ou não desativar. Se ele desativar, deixa eu ver se está funcionando aqui, deixei pronto. Pronto. Ele desativou essa empresa aqui, ele tem um limite de 2 instâncias conectadas, então ele tem 3 cadastradas, mas ele pode manejar, desconectar uma delas, desconectar 2, deixar só uma funcionando, depois desconectar uma das 2. E se ele quiser gerar uma nova, ele pode cadastrar uma nova e, e escolher a instância, gerar o token da chave e cadastrar ela. Escolher o servidor na listagem de servidores. Acho que está em branco que eu não coloquei aqui. E cadastrar, ela vai vir para essa lista. Depois que tiver aqui, que ele pode fazer a conexão. Então aqui ele vai solicitar a conexão, vai carregar o QR Code e vai fazer a leitura, né? E é isso daí. Então, pessoal, espero que ajude. Caso alguém precise de ajuda aí no processo de criação da imagem e de enviar para o Doc para gerar o script e poder usar no DocSwarm dessa maneira aqui, só me chamar também aí. E se alguém precisar de conexão para os seus projetos aí de instância do WhatsApp para fazer disparo de mensagem ou recebimento, pode me chamar também aí que eu tenho os servidores funcionando. E eu tenho um sistema de multi-atendimento, né? Então já tenho vários servidores com API rodando. E eu consigo fazer a revenda aí por número a R$ 30, se alguém precisar conectar para usar nos seus projetos, sem precisar se preocupar de manter uma infraestrutura funcionando, né? Então, tamo junto e qualquer coisa é só chamar.